Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Eu estou passando aonde eu quero te mostrar aqui a luz das Escrituras, porque algumas pessoas elas têm mais força ou mais fé do que outras para enfrentá-lo todas e qualquer circunstância ou todo e qualquer temporal que possivelmente alguém venha enfrentá-lo. Porque temporal são coisas que todos nós estamos sujeitos a passar pelos mesmos. Só que algumas pessoas têm facilidade para enfrentá-lo. Algumas pessoas têm mais coragem para suportá-lo, certas coisas, do que outros. Alguns têm mais facilidade do que outros para enfrentá-lo. Aliás, há pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, adiante de um temporal, de um deserto, de uma mal notícia, há determinadas pessoas que desmoronam, se entrega, se rende, perde as forças, perde a fé, perde a esperança. Há pessoas que perdem o chão, mas já outros não. Tem outros que, independente de qualquer situação, olha com bons olhos pela fé e pensa assim: já venci muitos temporais, em nome de Jesus eu vou vencer mais esse. Se apoia na palavra, confia em Jesus e Deus o faz vencedor mais uma vez. Porque algumas pessoas são mais corajosas que outras, embora ambos, seja esse ou aquele, são conhecedor da mesma palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. O título fala de responsabilidade e a leitura fala do construtor prudente. O fundamento nesse caso é Cristo, e quem vai construir sobre esse fundamento sou eu e você. Mas veja que o autor da carta aos Coríntios, nada menos que o apóstolo Paulo, ele diz: lancei o fundamento, que é Cristo, como um prudente construtor. O que isso significa? Que Cristo, sendo o fundamento, ele não vai aceitar que alguém construa sobre esse fundamento de qualquer jeito. Tudo na vida tem lei, lei tem regra, e regra existe para ser colocada em prática, para ser obedecida. Ora, se tudo na vida tem lei, toda lei tem sua regra, e a regra existe para que a gente obedeça, a palavra de Deus não é diferente, senhores e senhoras que me ouvem. Então, se Cristo é o fundamento e nós é quem construímos sobre esse fundamento, nós não podemos construir sobre o fundamento da forma que a gente acha. Nós não podemos querer construir sobre o fundamento como a gente quer, como a gente pensa, construir sobre o fundamento por meio da desobediência, por meio do coração contaminado, por meio da malícia. Não, sobre o fundamento que é Cristo, deve construir sobre ele com obediência e santidade. Do contrário, vai ser uma construção sem base, uma construção sem alicerce, uma construção sem fundamento. Construção essa que, quando alguém está andando na presença de Deus de qualquer jeito, qualquer temporal, qualquer deserto, qualquer circunstância, faz com que certas pessoas desmoronem. Por quê? Como falei no início, tem aquele que anda na obediência, pronto para todas e qualquer circunstância, mas tem aquele que quer andar na presença de Deus como bem acha que deve. É a construção sem base, sem alicerce, porque não obedece, não é submisso à palavra. A pessoa que não é submisso à palavra, que não obedece à palavra, que não guarda a palavra, é uma construção sem base. Qualquer temporal derruba. Agora tem aquele que obedece, que é submisso, se torna a mulher ou o homem preparado para todas e qualquer adversidade. Significa Cristo ser formado naquele alguém. Algumas pessoas estão nesse processo de formação, em outros Cristo já foi formado. Tem aquele que obedece e está pronto, preparado ou pronta para qualquer circunstância. Qualquer temporal, mal notícia, deserto, permanece entretanto inabalável, porque está construindo de forma prudente
sobre o fundamento. E quando você constrói sobre o fundamento qual é Cristo, de forma prudente, que significa estar pronto, pronta, preparado ou preparado, significa que você está pronto para o que der e vier, quando de forma prudente se constrói sobre o fundamento qual é Cristo. Mas quando alguém está andando de forma imprudente, ou de forma irresponsável, porque imprudente ou irresponsável significa a mesma coisa. A pessoa que anda dessa forma na presença de Deus, qualquer temporal vem abaixo, desmorona, a pessoa não suporta, porque não tem estrutura, não tem base, não está preparado para enfrentar os temporal da vida. Por isso muitas pessoas adiante de um deserto, de uma má notícia, adiante de um problema, mesmo que ele seja pequeno, é como se o mundo desabasse sobre aquele alguém, porque aquele alguém está querendo construir uma vida de forma imprudente sobre o fundamento que é Cristo. E Cristo, sendo o fundamento, sendo santo como Ele é santo, não vai aceitar alguém andar de qualquer jeito na presença dEle. Vou usar a pandemia, por exemplo. Quantas pessoas na pandemia desmoronou? Quantas igrejas se fecharam? Quantos pregadores se esconderam? Ou seja, são muitas pessoas que infelizmente têm andado de forma irresponsável. Não estou falando todos, mas há muitas pessoas que têm andado de forma irresponsável ou imprudente na presença de Deus. Na hora do deserto, do temporal, desmoronou, se escondeu, correu. Por quê? Porque tem construído sobre o fundamento de forma irresponsável, de forma imprudente. Na hora que deveria ter permanecido de pé, desmoronou, porque quer andar na presença de Deus como bem acha. E quando se trata desse fundamento qual é Cristo, a gente não pode andar de qualquer jeito na presença dele. Quando a Bíblia manda obedecer, quando o fundamento exige obediência da nossa parte, nós temos que obedecer. Quando o fundamento que é Cristo exige que alguém deixe o vício, tem que deixar o vício. Quando o fundamento exige que alguém ande na verdade, tem que andar na verdade. Quando o fundamento exige, o fundamento qual é Cristo, exige que alguém se separe do mundo, tem que se separar do mundo para andar com ele, qual é Cristo. Quando o fundamento exige, o fundamento, repito, que é Cristo, exige que alguém obedeça, seja fiel. Um fiel dizimista tem que ser um fiel dizimista, senão vai andar debaixo de maldição, tem que ser dizimista. Aquilo que o fundamento qual é Cristo exigir de nós temos que andar conforme as exigências da palavra, conforme as exigências do fundamento que é Cristo. Nós temos que andar conforme a exigência bíblica, senão, do contrário, vai estar sendo irresponsável, imprudente. E aí, na hora do temporal, adivinha o imprudente, o irresponsável que vai acontecer? Vai desmoronar, não vai ter estrutura espiritual para suportar aquele momento difícil que vai estar enfrentando. Por isso muita gente desmorona. Por isso muita gente perde a fé, por isso muita gente perde a esperança, abandona o barco, não tem força para enfrentar os problemas, porque está sendo irresponsável, está sendo imprudente, quer andar como bem acha na presença de Deus. E na presença de Deus não é como a gente acha ou deixa de achar. Na presença de Deus é conforme Cristo, que é o fundamento, exige de cada um de nós. E aquilo que Ele exige, assim que nós devemos andar na presença dEle. Assim vai se tornar forte, preparado ou preparado para toda e qualquer circunstância. Uma mulher forte, um homem forte. Um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de coragem, pronto para enfrentar qualquer problema, através do nome de Jesus Cristo. No versículo 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha, ninguém pode lançar outro fundamento. Veja, outro fundamento. De que outro fundamento a Bíblia se refere? Quando alguém desobedece a palavra, quando alguém não se sujeita à palavra, quando alguém recusa a palavra por ela ser dura, por Deus ser brando conosco, significa que alguém está deixando esse fundamento de lado, qual é a palavra de Deus, e aceitando outro fundamento. O fundamento do engano, o fundamento da vaidade, que a palavra de Deus não concorda, o fundamento da mentira, da malícia, do ódio, da infidelidade, da ganância, da arrogância, do orgulho, da avareza. Há pessoas que deixam esse fundamento de lado e aceitam outro tipo de fundamento. E há outro tipo de fundamento que muitas pessoas aceitam e elas começam a construir
sobre esse outro tipo de fundamento, o qual não tem base, não tem alicerce, não tem estrutura. E aí, quando surgem os dias de temporais, por estarem construindo sobre um outro tipo de fundamento que não tem base, não tem estrutura, aquele alguém vai desmoronar, não vai ter estrutura espiritual para suportá-lo, aquele momento difícil que o enfrentou, porque deixou o fundamento de lado, qual é Cristo, e aceitou um outro tipo de fundamento que não tem estrutura alguma. E aí a pessoa, quando surge as lutas, ela não vai ter essa estrutura para suportar. É onde muito desmorona, entra em desespero adiante de problemas pequenos, porque deixou o verdadeiro fundamento de lado. E aí eu pergunto para muitas pessoas que estão me ouvindo sendo provado, muitas pessoas que estão me ouvindo enfrentando temporais, muitas pessoas que estão me ouvindo passando pelo deserto, de que forma ou de que maneira você tem enfrentado os problemas? Como você tem lidado com os problemas? De que maneira você tem enfrentado as lutas que você está passando? Vai depender de como você está construindo sobre o fundamento, de forma prudente ou imprudente, de forma responsável ou irresponsável, na obediência ou na desobediência. A pessoa que obedece, que é submisso à palavra, significa estar construindo sobre o fundamento original, o qual é Cristo. Se torna alguém forte, corajoso, corajosa, preparado, preparada, uma pessoa pronta ou pronto para enfrentar qualquer circunstância nessa vida. Mas há aqueles que recusam esse fundamento por a palavra ser branda e aceitam outro tipo de fundamento chamado engano. E aí, quando surge o temporal, a pessoa não tem fé, a pessoa não tem coragem de enfrentá-lo, a pessoa não tem estrutura para vencer o problema. Significa que está construindo sobre um falso fundamento, em vez de construir sobre o verdadeiro fundamento que é Cristo, para nos temporais permanecer inabalável. É a casa construída na areia e a casa construída na rocha. Dois tipos de fundamento, um é o falso, o outro é o verdadeiro. Tendo a mensagem como base, você se pergunte se você está construindo com prudência ou de forma imprudente, com responsabilidade ou de forma irresponsável. Porque tem muita gente que está andando na presença de Deus como bem quer. Um está andando na infidelidade, não é um fiel dizimista. Outro está andando no orgulho, outro na ignorância, outro na vaidade, outro no pecado, outro na mentira, outro em maus companheiros. Irmãzinha anda nua e diz que é cheia do Espírito Santo, usando as roupas, mostrando toda a barriga, enquanto o corpo é templo do Espírito, cheio de pombagira, diz que é cheio do Espírito Santo. Os irmãozinhos andando numa vaidade danada, fazendo um monte de coisa errada e ainda está em cima do altar. E parece que se tornou normal. São pessoas que não têm estrutura. Por isso que na pandemia muitos fugiram, se esconderam. Na pandemia muitos infelizmente fecharam até as igrejas. Sabe por quê? Porque são irresponsáveis, são imprudentes, não estão construindo sobre o verdadeiro fundamento que é Cristo, estão deixando esse fundamento de lado e estão aceitando um outro tipo de fundamento. Por acaso, sobre a pandemia, não está escrito em Salmo 91:10? Mal nenhum chegará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua tenda. Salmo 91:10, não sou eu, está escrito. O vírus era praga, e é praga, vírus. Por que muitos correram? Sabe por quê? Porque deixaram o fundamento original de lado e estão aceitando um outro tipo de fundamento falso. E aí, na hora do temporal, como a pandemia, repito mais uma vez, correram. Não tem estrutura para suportar, se esconderam, são fracos, são covardes, quando deveriam ser corajosos. Basta que estivesse construindo com prudência sobre o verdadeiro fundamento, qual é Cristo. E aí eu pergunto para muitos, sobre quem você está construindo a sua vida? O original ou o falso? De forma prudente ou imprudente? Com responsabilidade ou de forma irresponsável? Muita gente não tem estrutura espiritual para suportar certas coisas, mesmo conhecendo a palavra. Muitas pessoas não sabem como lidar com determinados problemas, mesmo conhecendo a palavra. Muitas pessoas, na hora do temporal, entram em contradição, abandonam a fé, não tem fé para suportar determinadas coisas. Por que será? Deveria ter, mas por que não tem? Deveria ser forte, mas porque é fraco. Deveria ser corajoso, mas é medroso. Tem tanta gente medroso quanto deveria ser corajoso.
Tem tanta gente que poderia ser cheia de fé, mas não é. Poderia dar um bom exemplo, dar um mau exemplo. Poderia levar amor, não levar ódio. Poderia dar um bom testemunho, dar um mau testemunho. Morreu recentemente um apóstolo aí, conhecido, ninguém fala nada, batia na esposa. 2 pregadores recentemente foram assaltados no Rio de Janeiro, famosos, de televisão, de mídias sociais. O que é isso? São pessoas fracas. E Deus está provando, porque estão andando errado sim. E Deus está colocando a prova para ver de que forma vão agir. Ninguém fala. E a Bíblia tem que andar de forma prudente, construir com prudência, ser prudente na presença de Deus, andar segundo a Escritura, andar segundo Jesus Cristo, dar o bom exemplo, dar o bom testemunho. Mas vê se muitos estão andando assim. São os imprudentes, os irresponsáveis, os ignorantes. E aí Deus vai colocando a prova para ver quem é quem, como vai dizer aqui a seguir, no versículo de número 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um. Ou seja, conforme o que cada um está construindo, seja sobre Cristo ou não, o tempo demonstra, através das ações, como diz o 13, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Veja como o tempo está mostrando o ódio por parte da maioria, os escândalos por parte da maioria, as contradições por parte da maioria, os maus exemplos por parte da maioria, os maus testemunhos por parte da maioria, a mentira por parte da maioria, o roubo por parte da maioria. As coisas erradas, o tempo está mostrando, como diz o 13, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. É Deus mostrando, é Deus revelando quem é quem, é Deus mostrando quem é prudente, quem é imprudente, é Deus mostrando quem está andando na verdade e quem está andando na mentira, é Deus mostrando quem é responsável e quem é irresponsável, é Deus mostrando quem está andando segundo a palavra e quem está andando segundo o mundo. É Deus mostrando quem está construindo sobre o fundamento verdadeiro e quem está construindo sobre o falso fundamento. É Deus está mostrando. Só que há tanta gente cego, há tantos crentes cego, que se recusa a enxergá-lo. Manifesta-se e tornará a obra de cada um. Deus está mostrando todo dia, mas o povo é cego, se recusa a enxergar. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Ou seja, está sendo provado no fogo. Por isso tem certas pessoas passando por certas coisas aí. O tempo está mostrando, Deus está revelando, através dos maus exemplos, dos maus testemunhos, através da forma errada como muitos estão andando. Deus está mostrando quem é quem está construindo com prudência, quem está sendo imprudente, quem é responsável, quem é irresponsável, quem está obedecendo, quem não está obedecendo. Deus está mostrando, mas as pessoas não enxergam. É Deus mostrando o que o mundo está vivendo hoje, o que está acontecendo no Evangelho. 2 tipos de fundamento, um é Cristo, o outro é o mundo. E a maioria das igrejas, eu vou lhe dizer, estão implantando outro tipo de fundamento e estão deixando o original de lado, porque estão implantando sua própria filosofia, estão implantando seus próprios conceitos, estão implantando suas próprias tradições, estão implantando preceito de homem, concordando com tudo que a palavra não concorda. E aí é o que diz o 13, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Deus está mostrando, mas se recusa a enxergar, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Veja que aqueles que estão andando errado, que estão andando na mentira, na vaidade, na avareza do coração, está deixando o fundamento original que é Cristo de lado, que está sendo imprudente, aqueles que estão sendo irresponsáveis, o tempo está mostrando. O tempo está mostrando quem são. Estão sendo provados pelo fogo. Deus está permitindo tantas coisas acontecer para ver se as pessoas enxergam, mas se recusa a enxergá-lo. Então finalize essa mensagem deixando essa reflexão no seu coração. Sobre quem você está construindo? Sobre o fundamento original
ou sobre o falso fundamento? Você está andando de forma responsável ou irresponsável na presença de Deus? Você está andando na obediência ou na desobediência? Óbvio que tem aqueles que são responsáveis, tem aqueles que estão construindo com prudência, tem aqueles que são obedientes, só que a maioria é desobediente, a maioria é irresponsável, a maioria é imprudente, porque está ignorando o fundamento original que é Cristo e estão aceitando outro tipo de fundamento, estão deixando a palavra de Deus de lado e estão implantando seus próprios conceitos. E aí o dia demonstrará, manifesta-se e tornará a obra de cada um, como diz o versículo 13. Conforme quem cada um é, o tempo está mostrando, mas as pessoas se recusam a enxergá-lo. Pregadores caloteiros, dando calote em tanta gente, devendo para meio mundo, e o povo se recusa a enxergar. Calote para todo lado, pessoas que se descrentem, caloteiro, é isso que são, mau caráter, mau testemunho, irresponsável, e as pessoas não enxergam. Que você possa refletir nisso e se perguntar, todos aqueles que vão ver essa mensagem, que tipo de crente você tem sido, se prudente ou se imprudente, se responsável ou se irresponsável, se está andando na verdade ou se está andando no engano, se está obedecendo ou se está desobedecendo. Tá bom, queridos? Deus abençoe, vou ficando por aqui, boa reflexão, forte abraço a todos no nome de Jesus.